Pois bem, signo de Peixes, bem-vindos e bem-vindas à nossa previsão. Mais uma leitura para julho e agosto de 2025, segundo semestre de 2025. Aconselho que você assista longe de interferências sonoras e visuais, entenda como um momento único e exclusivo aqui, pois estamos trabalhando com a sua própria energia, não é? Pois não é apenas uma previsão, e sim uma terapia gratuita. E se puder, assista pela TV, não pelo celular. Olha só, Peixes. Eu vou falar algumas coisas aqui do que se trata essa previsão, do que será abordado aqui nesta previsão. Será uma leitura meio confusa, coleguinha. Meio confusa, assim. Dá a entender muitas situações de vidas anteriores, sim, que a gente vai ter que desmiuçar aqui para entender exatamente o que acontece da vida passada que interfere talvez no seu momento presente, tá? Para isso você tem que acreditar na questão de reencarnação. Se você não acredita em reencarnação, então nem assista esse vídeo, porque você não vai entender nada, tá? Mostra aqui para mim estranho, existe uma... Veja bem, dá a entender que vocês são forçados a fazer alguma coisa que vocês não querem. Parece que existe alguma influência meio misteriosa, mística até. Sabe, eu vou descobrir se isso realmente envolve algo invisível ou se é algo realmente real, tá? Como se você sentisse que você faz algumas coisas, mas às vezes você nem sabe por que você faz aquilo. Tá identificando aqui também um karma muito grande entre você e uma pessoa, tá? Aqui mostra uma missão entre essas duas almas, entre você e essa pessoa. A gente vai descobrir de onde vem essa pessoa, mas tem uma missão. Tem uma missão grande aqui, que ainda não foi resolvida, não foi estabelecida, e se não for trabalhada, né, talvez experienciada nessa existência, é como se você vai precisar de ter uma nova existência para ainda ter que trabalhar essa questão de um karma que existe entre você e uma pessoa, mas eu não sei exatamente quem é, eu vou descobrir no meio da previsão. Mostra aqui também uma influência muito... É interessante. Eu tô sentindo uma boa energia quando envolve a sua sobrevivência. Por exemplo, a maneira como você ganha dinheiro, a maneira como você trabalha, aqui envolve a sua carreira, né, sua profissão, seja ela independente ou não, mas eu tô vendo um grande favorecimento aqui, tá bem? Mostra assim que chega uma hora que a gente se cansa, né, de ser a fênix da vida, né? Chega uma hora que a gente cansa, né, Peixes? De ser a fênix, ressurgir das cinzas, toda hora, todo instante. Então a gente meio que tem que... Eu acredito que nessa previsão a gente vai ter que trabalhar esse padrão seu de toda hora ser a fênix, ressurgindo das cinzas. Chega uma hora que essa fênix quer dar um berro e comer essa cinza, porque já deu pra ela, sabe? Tô percebendo que a gente vai ter que descobrir um padrão que vocês mantêm já há anos, assim. Durante anos. A gente vai descobrir aqui também uma questão muito importante sobre como você se relaciona com as pessoas, consequentemente, como você constrói sua vida familiar, sua vida amorosa, como é a relação talvez sua com alguém, sua com o filho, sua com a família. A gente meio que vai descobrir aqui, né, o que acontece. Família tem karmas com vocês, hein? Família tem karmas aí com vocês. Vocês têm karma com uma única pessoa, mas a família tem karma com vocês. Isso já tá na cara, explícito aqui pra mim, tá? No campo espiritual, eles mostram que vocês caem em armadilhas. A casa espiritual de vocês identifica que vocês ainda ficam caindo em armadilhas. A gente vai descobrir por quê.
Tá identificando aqui também uma nova elaboração na comunicação de vocês para se comunicar melhor, para ser entendido também. Entendida de forma mais harmoniosa. E eu vejo aqui também que chegou a hora de vocês quebrarem a gaiola da ilusão. Tem uma gaiola da ilusão que acontece na vida de vocês, assim, veja bem, eu tô aqui, ó, Sete da Lira, Pombagira do Lodo, Pombagira da Praia e Exu Porteira. Fora os elementais que são inúmeros aqui. Tem várias vertentes espirituais aqui nessa previsão. E, colega, sinceramente, o Woody já deve estar dormindo, porque aqui já são mais de 1h da manhã, o Woody deve estar dormindo aqui, ó. É eu que vou comandar essa mesa, tá? Então assim, vai ter paciência pra assistir? Se não vai ter paciência, nem comece. Porque eu preciso que você tenha paciência pra assistir. Então, solta a vinhetinha, que eu já volto, coleguinha. Peixes, é o seguinte, olha que interessante a carta que veio aqui sobre a identidade de vocês. Deixa eu fazer uma pergunta aí pra você. Quando você se olha no espelho, você se vê realmente como você de fato é? Lembra que eu falei no início da previsão que parece que às vezes vocês são meio que forçados a fazer alguma coisa e vocês às vezes nem sabem o porquê. E eu vou ter que identificar aqui que identifica exatamente uma influência espiritual. Aqui mostra os elementais, tá? Os elementais, por exemplo, eles são retratados como Exu Mirim, Exu Mirim, tá? Só que o Exu Mirim ele nunca encarnou no planeta. Nunca encarnou. Ele nunca foi uma alma vivente, num corpo físico como nós, o Exu Mirim. Então, na verdade, o Exu Mirim nada mais é que, na verdade, os elementais que estão relacionados à terra, à água, ao fogo e ao ar, tá? Então aqui envolve os animais, as plantas, a natureza por si só, alguns animais, tá? E aqui vai identificar talvez até o animal de poder de vocês. Vocês têm um animal de poder. Você sabe qual é o seu animal de poder? Que a gente tem que mostrar aqui pra você que existem dois animais aqui. Existe o leão. O leão é um animal de poder de alguns de vocês. Assim como também a ave. Aqui mostra... Pode ser a águia também, mas pode identificar o próprio... Como fala? Tem aquele animalzinho de ave, Ai, gente, Não é periquito, não. É o beija-flor. Alguns de vocês têm o beija-flor como animal de poder. E é muito raro, né, encontrar o beija-flor. Muito raro, pelo menos aqui onde eu estou, é muito difícil encontrar um beija-flor. Vai depender da localização onde você está. Tá vendo muito beija-flor aí? É teu animal de poder, viu?
Você enxerga muito, por exemplo, em umas pesquisas suas, assim, do nada, ou talvez até num estado de transe meditativo, né, de vocês. É muito fácil ver o leão também, tá? Como o leopardo, a figura da pantera, do tigre, é muito natural também ver aqui. Vocês têm esses animais de poder aí. E o animal, o que eu acho mais interessante com o animal do ar, né, identifica mais o beija-flor. E olha só, quando você olha para o espelho, você realmente se enxerga como de fato você é, porque dá a identificar para mim que o que vai acontecer no mês de julho e agosto, você meio que vai transformar a sua fisionomia. Você vai ser outra pessoa. Dá a identificar aqui que você vai moldar a identidade espiritual que se coloca à frente da sua identidade terrena. Então, às vezes você pensa, não sei por que eu, sei lá, não sei por que eu raspei o cabelo. Você raspou o cabelo porque, basicamente, você fez um batismo espiritual no momento que você estava em desdobramento, quando você estava dormindo, você raspou a cabeça e, meu filho, minha filha, você passou por um batismo, tá? Então você se integrou em alguma religião aí, se integrou em alguma religião específica, que na verdade é o teu guia espiritual, agora. Então ele quer que você seja dessa maneira, com esse visual. Tanto é que aqui nas previsões minhas vocês percebem que em vários momentos eu estou muito diferente. Muito diferente. Passa alguns meses eu tô de um jeito, passa talvez 3, 5 meses eu tô de outro jeito e por aí vai, tá? Então o que acontece? Eu sinto uma energia muito legal, tá bem? É uma energia muito legal. Às vezes a forma de como você... O importante não é exatamente saber como é a nossa fisionomia, mas saber que a gente pinta a nossa própria fisionomia. Então, se eu quero pintar o cabelo de roxo, de amarelo, de verde, de esmeralda, sei lá o que, vou pintar. Se eu quero raspar o cabelo, eu vou pintar. Se eu quero mudar minha forma de fazer maquiagem, eu vou mudar também. Se eu tinha um estilo de roupa, esporte social, clássico, ou sei lá, meio vintage, é como se eles mostrassem muito esse tipo de comportamento que vai existir, sabe, no decorrer de julho e agosto de vocês. Porque o guia espiritual de vocês considera que vocês não se enxergam no espelho. O guia espiritual de vocês percebe, sabe, tem certeza que você não se enxerga, que você não sabe quem é você no espelho. Então você não se vê. Você não sabe como você realmente é. Alguns de vocês têm até não é uma dificuldade, mas talvez quando você é filmado ou filmada, ou tira foto e tal, você percebe que não é você. É muito diferente de quem você é lá dentro. Eu passo muito por isso. Por quê? Porque eu sou uma mulher transexual. Transgênero, perdão. Transexual não, eu sou uma mulher transgênero. Mas eu estou num corpo masculino. Então assim, o que eu resolvi fazer na minha existência hoje? Eu ainda não pensei em transicionar. Mas se isso acontecer, que aconteça, mas porque meu guia também falou, quer saber? Pode se transicionar. Mas não sinta essa necessidade hoje. Mas eu, num corpo que eu estou hoje, nessa capa que eu estou hoje, eu estou cuidando do meu templo, do meu corpo, da minha figura. Então eu estou pretendendo ter um corpo masculino e cuidar desse corpo masculino, os órgãos masculinos meus. Mas isso é uma coisa é uma teoria que eu apliquei pra mim. Isso não significa que vai ser o resto da vida. Pode ser que um dia eu mude realmente, radicalmente, a minha própria fisionomia. Porque eu tenho essa questão. Quando eu tiro uma foto ou quando eu vejo um vídeo meu, eu não me vejo. Eu não sou aquela pessoa. Eu sou muito diferente de quem eu me reconheço por dentro. Só que a minha imagem não é que vocês estão vendo. Isso aqui é a representação da minha espiritualidade. Porque eu mesmo, eles até pedem, proteja a sua própria individualidade, sua própria identidade. E eu vejo que isso acontece com vocês também. Uma questão de proteção. Então você é muito diferente na sua fisionomia pela maneira como de fato você é lá dentro, tá? Então assim, eu passei por muito tempo durante a minha vida com essa questão, sobre a questão da sexualidade, sobre a questão da identidade de gênero também, tá bom? Mas eu assim, aceitei muito no que eu quero viver hoje. Se amanhã eu quero viver diferente, tudo bem. Ok? No caso de você, alguns estão passando por isso, tá? Mas num outro sentido também da leitura, eles mostram que vocês ainda acabam mantendo a personalidade da vida passada, com certeza. A vida passada de vocês foi muito boa. Vocês não queriam vir para o planeta Terra. Vocês não queriam reencarnar no planeta Terra, não. Não queriam. Como assim, Udi? Simples.
Vocês tiveram uma vida muito boa na vida passada. Veja bem, essa previsão vai ser muito diferente, acredito que da última que eu realizei, tá? De vocês. Essa previsão vai ser muito esclarecedora em vários sentidos, tá, peixes? Muito esclarecedora. Então, assim, vocês tiveram uma vida boa, vocês tiveram uma vida que houve, sim, autoridade, que houve avanço numa comunidade, numa sociedade. Vocês eram pessoas importantes, vocês eram pessoas até que glorificadas por outras, né? Porque vocês eram referência de outras pessoas. Então vocês amavam muito a personalidade antiga de vocês. E aqui mostra, eu não vou falar que é realeza não, tá? Acho que é muito forte eu falar que vocês faziam parte da realeza, mas eu posso identificar que pela existência passada, vocês viviam próximos à monarquia, vocês viviam próximos a reinos, né, onde tinha o rei, a rainha, o príncipe, a princesa. Então vocês faziam parte mais ou menos desse, sabe, desse fenômeno naquela época. E vocês gostavam de vocês, da imagem de vocês. Só que aquilo não era apenas a evolução, né? Vocês, veja bem, o planeta tem que evoluir. Se o planeta tem que evoluir, mudanças radicais precisam acontecer. E vocês foram colocados em prova também. No momento que vocês reencarnaram... Tá vendo? Quando vocês colocaram em prova também, no momento que vocês reencarnaram, onde houve uma missão de você perceber que quando você retornasse para o planeta Terra, você nunca iria se identificar com a imagem da existência atual. Por que que isso aconteceu? Para você se conectar sempre à sua identidade espiritual. Porque a sua identidade espiritual é que te leva ao sucesso, que te leva à grandeza. Por isso que eu falei, se você não acredita em nada, se você é ateu, se você não acredita em reencarnação, você não vai entender nada dessa previsão, se você vai achar que eu sou louco, que eu sou bitolado, que eu sou oportunista, ou que eu sei lá. Então assim, eu caguei para você que pensa assim, tá? Mas assim, eu tô vendo aqui uns piscianos que percebem que é muito louco saber que a gente está encarnado neste planeta, mas a gente ainda não se enxerga realmente como de fato a gente é. E aqui você pode ter 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos de idade. E você sabe que existe um outro lado seu que só você sabe como é. Mas quem vive de fato é a imagem espiritual sua. O seu espírito ele não tem uma imagem específica, objetiva. Ela é muito subjetiva. Ela se molda às circunstâncias, aos momentos da vida, às experiências da vida. Vocês percebem isso sobre vocês? Então, isso acontece para que vocês não tenham uma visão muito... Como eu posso dizer? Muito dessa situação que acontece com vocês é para que vocês não... Vocês eram narcisistas na vida passada, é isso que eu estou percebendo. Vocês eram narcisistas não por apenas comportamento, é a maneira de ser realmente. Existia até um traço meio psicótico assim também na vida passada de vocês, tá? Alguns de vocês podem ter até algum tipo de... Veja bem, alguns de vocês, é só um caso muito à parte. Vamos supor que você tenha uma fragilidade onde você acredita que é perseguido constantemente, você tem fobia social, você tem ansiedade generalizada, você tem aqui... Veja bem, aqui mostra uma necessidade muito grande de ajuda com um psiquiatra, tá? Você tomar uma medicação específica porque você tem um nível de ansiedade que te coloca numa realidade onde você não reconhece quem é você, muito menos a realidade que acontece ao seu redor, muito menos o que as pessoas querem de você, entende? Então precisa de uma ajuda psiquiátrica, mas é para alguns casos aqui. Porém, eles falam que vocês eram narcisistas na vida passada, então muito da falta de reconhecimento sobre quem você de fato é hoje é justamente para você não agregar muita importância ou prioridade na sua imagem atual. Então a sua imagem sempre vai estar lá dentro, apenas você sabendo, para impor a sua identidade espiritual à frente. Porque é isso que envolve a evolução de vocês hoje, tá? Isso não significa que você não possa trabalhar com o corpo, isso não significa que você não possa trabalhar com estética, isso não significa que você não possa trabalhar com a beleza, né, do corpo, da imagem. Não, você pode. Mas você sempre vai ser muito oposto do que você estaria mostrando no seu próprio trabalho ou na sua própria identidade pessoal.
tá? Eu vou pedir uma... Eu nem tirei o tarô, gente. Nossa, eu nem tirei o tarô. Qual é a identidade? Tá vendo? Qual é a identidade aqui? Signo de Peixes para julho e agosto. Qual é a identidade do signo de Peixes aqui para julho e agosto? Vocês vão perceber isso, né? Se você falar assim, Woody, sei lá, eu me vejo sim, eu me vejo dessa forma. Aliás, eu me vejo da maneira como eu de fato eu sou. Veja bem, aqui pode identificar então que pode ser um filho seu, que é assim. Ou um irmão seu, que é assim. Ou às vezes a sua própria mãe é assim. Já parou para pensar nisso? Porque é uma energia materializada ao redor de vocês aqui. Ou o irmão é assim, ou a mãe, ou o filho. Tem isso. Qual a identidade que se apresenta aqui para Peixes em julho e agosto de 2025? Julho e agosto de 2025. Isso me recorda, sabe o que? No começo, quando eu comecei a fazer as previsões há 7 anos atrás, quase 8 anos atrás, as pessoas colocavam no comentário assim: nossa, eu não sei porquê, mas toda vez que eu vejo ele, eu não sinto uma verdade no que ele fala. E veja bem, por que acontecia isso? Porque assim, a imagem que eu estava apresentando era muito diferente de quem realmente eu era, só que eu não conseguia ser exatamente como eu era naquela época. Então, meu setor espiritual veio realmente muito à frente para eu fazer esse trabalho. Hoje eu estou conseguindo ser realmente como eu sou, tá? Mas mesmo assim, não é essa imagem que vocês estão vendo. É muito diferente, tá? Então hoje as pessoas falam, eu acredito realmente no que você fala, mas não é o fato de acreditar se eu sou oportunista ou não, se eu sou filho da mãe ou não, tá? A questão é que envolve muito essa questão do gênero. Muitas pessoas que têm uma identidade, né, diferente da atual, passam por isso, enfrentam esse tipo de preconceito, entende? Eu sofri muito, desde a minha infância. Tanto é que eu apanhava horrores na escola. Apanhava bastante até. O povo ficava contra mim e eu não sabia por quê. Identidade de vocês aqui, ó. Carta do eremita. Eles estão confirmando. Quem é o eremita? Só ele sabe quem é. Ninguém sabe quem é o eremita. Ninguém. O eremita não tem essa lamparina aqui? Que é a luz própria dele? Pois é, aquilo é dentro dele. Só ele sabe quem ele é. Quem ele foi. E o que ele está programado para fazer nessa existência. O eremita, ele é muito sábio. Ele é muito evoluído. Você percebe que você tem uma evolução que ninguém nunca vai entender? Porque você vive num planeta onde as pessoas não são evoluídas. Mas você é. E aí, o que acontece? O que acontece? Responde. O importante é você saber quem você é. Agora, se existe entendimento do outro para com você, são outros 500. Porque o eremita, ele, durante a vida dele, eu vou até dizer uma coisa séria. Seríssima. Seríssima. Se o eremita é aquele arcano que ele explora desertos. Então, em cada momento, ele está num lugar na vida dele. Em cada momento, ele vive uma cultura diferente, se integra realmente numa cultura, num momento diferente, numa realidade diferente, tá? Ele nunca está sempre no mesmo lugar. Nunca está. Mas se, por exemplo, um eremita que vive hoje num local e que nunca saiu daquele local, ele normalmente é uma pessoa sozinha. Por quê? Porque naquele local nunca houve uma pessoa que entendesse a necessidade dele. Sendo que ninguém vai entender a necessidade dele se ele não sair da caverna. Então, obrigatoriamente, o eremita ele sempre tem que fazer as viagens, as loucuras dele. Porque em algum momento ele vai ter alguém que o conseguirá. Que conseguirá enxergá-lo, entende? Então vocês têm esse tipo de personalidade. Tá muito tempo num lugar, colega, você vai ter que vazar daí, sair daí. Você tem que ir para um outro lugar. Se existem pessoas que não conseguem compreender o que você pensa, o que você sente, o que você fala, o que você entende, você tem que vazar daí.
Só que existe um caso muito sério que eu vou falar. Se você aí tá pensando assim, não, realmente ninguém me entende ou ninguém me compreende, eu vou ter que dizer. Se você não sair daí, você fica sozinho o resto da sua vida. Solitário. E não é solitude não, é solitário. Solitária. Infeliz. Então existe obrigatoriamente sim uma necessidade de você sempre caminhar em desertos diferentes, conhecer coisas diferentes, cidades, países diferentes, tá? Porque não é o destino do eremita ser sozinho. É natural que o eremita seja mais privativo e individualista, mas ele viver sozinho, não. A não ser que seja uma escolha dele. Mas o eremita é um arcano muito sábio. Uma pessoa que tem sabedoria vai se interessar em estar próximo de pessoas que vão aprender alguma coisa que ele vai ensinar. Então a realidade é o quê? Você está hoje num ambiente onde você tem voz? Você está hoje num ambiente onde você ensina alguma coisa? Você está hoje num ambiente onde você se sente importante? Valorizado? Você está? Se você falar não, então faça a tua mala e vá, tá? E vá, faça a tua mala e vá. Número 9 aqui, ele identifica que pelo menos uns 9 países, colega, você pode conhecer na sua existência. Se você quiser, você pode viver em 9 países diferentes. A cada 9 anos você está num país diferente. Vai depender se você acredita nisso ou não, mas é uma realidade. A cada 9 anos você faz história num lugar diferente, num ambiente diferente. Ó, carta do Hierofante, gente. 2 arcanos maiores, o Eremita e o Hierofante. Isso vem desde a infância de vocês, desde a fase de infância de vocês. Vocês são crianças, né? Eu tô vendo interessante. Eu tô vendo que vocês são crianças mais solitárias, né? Por natureza. Meio solitárias, assim. Não coloque isso como uma regra na vida de vocês. Você não veio pro planeta Terra para ser uma pessoa solitária. Por isso que eu já comecei a previsão falando que a sua identidade espiritual força você a ter uma imagem muito diferente de você. Que se você está solitário, se você está sendo esquecido, veja bem, coloque isso na tua mente. Se você está sendo esquecido onde está, pode ter certeza. A espiritualidade vai te forçar a fazer algumas coisas para tirá-la desse esquecimento. Porque você veio para fazer história aqui neste planeta, tá? E se você falar para mim, que história? Que história o quê? Eu só preciso pagar as contas da minha casa. Eu só preciso pagar as minhas dívidas. Aí eu vou falar, por que fez essa dívida então? Você tem conta para pagar? É porque você tem condição de trabalhar para pagar essas contas. As dívidas que você tem foram causadas por quê? Por algum motivo. Você pode ter certeza que foi a espiritualidade que colocou aquela dívida nas tuas mãos para você pagar, para você se comprometer, se responsabilizar e sair da sua zona de conforto. Para você não ser esquecido na tua história, na sua vida. Porque se você acha assim, não, nessa vida pelo menos eu preciso ter todas as contas pagas, assim, não ter problema nenhum. Ah, não quer ter problema nenhum? Ah, não se preocupa. Espiritualidade coloca um problema na tua vida. Rapidinho, ó. Rapidinho, colega. Você acha que tá tudo bom, perfeito, magnânimo? Não precisa fazer mais nada? E você tá aí, talvez com 19 anos, 39, 49, 59, 69 anos?
E você acha que, não, chega, tá bom, fez tudo que tinha que fazer? Ah, não se preocupa, não. Não se preocupa. Espiritualidade vai botar uma grande armadilha na tua vida. Agora eu entendi por que existem armadilhas aqui. Espiritualidade te coloca na tua história. Tá querendo se acomodar agora? Né? Tem muita coisa para desenvolver ainda. Muita coisa para mostrar. Muita coisa para fazer. Não. Tá querendo ficar quietinho, não sei o quê? Ah, então vai ter que começar a fazer um tratamento, porque a saúde vai chegar, algum problema, alguma enfermidade vai acontecer. Então é melhor a gente começar a movimentar a nossa vida por ambição e por conquistas e coisas que a gente não viveu, do que ter que ficar lá pagando um tratamento médico porque a saúde bateu, tem uma doença para ter que ser curada e a gente começa a se preocupar só naquela doença. Aí o que vai acontecer? Você vai ter que curar aquela doença. Resolver a tua história, a tua vida. Você acha que não é assim? Você acha que não é assim, colega? Então, ó. Levanta a bunda do sofá e vai fazer história, hein? Vai fazer história. Vai trilhar esses desertos diferentes aqui. Vai ser visto. Não queira ser esquecido, não. Vocês têm um karma aqui com uma pessoa. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Eu vou até perguntar antes. Essa pessoa tá viva? Essa pessoa tá viva? Parece estar. Dá a entender que sim. Quem é essa pessoa? É um antigo relacionamento seu aqui. Dá a entender que é um antigo relacionamento, ó. Tá vendo aqui? Vou mostrar. Tem um karma, é um antigo relacionamento. Não sei se é um antigo casamento seu. Tem um karma aqui. O que peixe tem que fazer? É assim, peixes. Não é um karma. Veja bem, perdão. Não é um karma de vocês para com alguém, não. É um karma de relacionamento. De relacionamento afetivo. Você tem um karma para viver relacionamentos afetivos, relacionamentos amorosos. Você tem uma certa dificuldade de viver relacionamentos amorosos. Porque você era narcisista na vida passada. Nessa existência, o que acontece? Se você for uma pessoa que numa relação afetiva você pensa que o outro tem que, sei lá, não é um exemplo que eu vou dar. Se você acredita que aquela pessoa tem que ser aquilo que você acredita ser, veja bem, você sempre vai ficar sozinho, tá? Sempre vai estar sozinha. Não existe uma permissão pro outro ser aquilo que você espera. O que existe é você ser diferente na vida do outro. Você era narcisista na vida passada. Então toda relação sua, hoje, você tem que estar mais interessado na outra pessoa do que a outra pessoa em você. Isso é um karma, tá? É um karma, sim.
Ah, como assim, Udi? Quer dizer que estão numa relação, eu tenho que me doar mais? Não, não é que você tem que se doar mais. Não. Você tem que aprender a valorizar mais as qualidades daquela pessoa. Porque existe uma facilidade muito grande para você valorizar os defeitos da pessoa. Então eu tenho um karma sim. Ah, então eu só vou ser feliz numa relação no momento que... Colega, assim, o importante é você ser feliz na vida, não é você ser feliz num relacionamento. Você tem que ser feliz na tua vida. Se você não vai abrir mão de algumas coisas que você acredita que... É uma ideia até meio narcisa mesmo, sabe? Meio narcisista mesmo, assim, essa teoria aqui pra mim. Se o outro não se mostrar o ideal de vida para mim, então eu não me envolvo com essa pessoa. Veja bem, não. Desculpa dizer, então fique sozinho o resto da vida. Que o outro não tem a obrigação de ser aquilo que você espera. Realmente não tem. A obrigação, na verdade, é sua. Você tem que ser a pessoa que o outro até espera. Porque você foi narcisista, muito narcisista. Você se amava num grau, mas num grau doentio, tá? Um grau doentio. Então, por exemplo, vamos pensar numa discussão entre um casal, você e uma pessoa, numa discussão. Logicamente tem que ter respeito. Ninguém vai falar nem mais, nem menos, muito menos mais alto ou mais baixo. Tem que ter respeito, tem que ter respeito. Para começar, qualquer relação tem que ter respeito, tá? E veja bem, essa leitura não está espelhada, não. Essa leitura não está espelhada, não. Não vem com essa desculpa esfarrapada pra cima de mim. Mas numa relação onde tem discussão, é assim. Cuidado com a impulsividade sua. Queira ouvir mais o outro, a necessidade do outro, o que o outro está falando. Queira se comprometer mais. Queira talvez se envolver ali com a pessoa pela necessidade que exista dela ali. Porque existe um karma de você ter que se doar mais numa relação mesmo. Você quem vai ter que amar mais. Não é você ser mais amada. Não. Você vai ter que aprender a amar mais o outro. Porque se na tua vida passada você se amava tanto, por qual a dificuldade de você amar tanto uma pessoa nessa existência hoje? Aí que tá. Isso aqui é cabala pura, tá? Isso aqui é cabala total. Se você falar, desculpe, não concordo com nada disso. Então, colega, é assim. Então viva feliz sozinho, realmente, tá? Feliz. Mas entenda que na próxima existência vai ter que voltar com a mesma missão. Então assim, o problema é teu, não é meu. O problema é teu. Agora, se você não quer ouvir teu próprio guia aqui, colega, deixa pra próxima vida, né? Porque aqui mostra até casos de você, por exemplo, ter uma relação onde você pode trabalhar com a pessoa, que mostra uma relação onde você pode prosperar com a pessoa com quem você se relaciona. Ter essa fusão, né, é uma coisa muito rara até de acontecer. Mas quando acontece, é uma questão de fusão realmente. Trabalhar, viver, amar junto com a pessoa. Que é a parceria de vida. O outro não tá bem de dinheiro? Tá, ok, eu vou ajudar aquela pessoa financeiramente, eu vou fazer o que eu puder para ajudar aquela pessoa. Existe reciprocidade? Aquela pessoa também se preocupa com a minha vida financeira? Ok, maravilha. Ou seja, isso é uma relação, união. Partilhar, compartilhar, agregar na vida do outro, né? Isso daí. Vocês eram muito autoritários na vida passada. Tudo tinha que ser do jeito de vocês. Não podia ser diferente. Então o que vocês falavam era lei. Lei, cacete, colega. Naquela época. Porque agora... nenhuma. Como tá o trabalho, profissão deles aqui?
Eu não vou negar. O momento, assim, o momento é muito favorável para realmente para prosperar, mas aqui mostra muito a questão de produzir, trabalhar realmente bastante, sabe? Se empenhar, se dedicar, botar foco aqui no trabalho, entender que do teu esforço você tem recompensa. Meu, eu vou falar uma coisa, ô Pages. Quando a gente realmente a gente se esforça mesmo, a gente tem a recompensa, tá? Se você falar assim, me esforcei demais, não recebi nada. Colega, desculpa, você não se esforçou o suficiente, não. Vou ter que dizer. Não houve esforço suficiente. Você é formado aqui em quê? Formado em quê? Tem graduação, tem pós-graduação, tem o quê? Tem mestrado, tem doutorado, tem o quê? Então a pessoa que fez tudo isso, ela sabe qual foi o esforço dela. Porque ela se dedicou, ela estudou, ela fez, então ela tem um diploma ali, então ela sabe para que ela veio nesse planeta. Então ela está trabalhando. Agora, vamos pensar num caso onde você talvez tenha um mínimo de estudo. E você se esforça talvez numa questão de ganhar dinheiro. Tá, peraí. Você está querendo ganhar dinheiro para ter um suporte, mas esse dinheiro está relacionado à sua missão de vida? É aquilo que você realmente veio para fazer, para trabalhar? Você ama aquilo? É o quê? O sustento está acontecendo por qual motivo? Por uma necessidade ou por uma vontade? Porque a pessoa que eu vejo aqui o signo de Peixes, ela ama aquilo que ela faz. Ela ama. Então ela se esforça realmente, se dedica naquilo, ela ama aquilo. Ela adora estudar, adora pesquisar, adora investigar, adora conversar, adora... Enfim, eu vejo um Peixes aqui que adora trabalhar. Mas só que veio a carta da Lua pra mim. No setor de sobrevivência. Alguns querem ganhar dinheiro de maneira... Assim, é só ganhar dinheiro pra... Eu não sei, assim, só ganhar dinheiro. Não sei pra quê. Só que a gente tá falando sobre a sua identidade espiritual. Da mesma maneira, porque quando eu falo sobre a vida passada de vocês, existia esse aspecto de narcisismo, mas o que acontece? Vocês não trabalhavam muito na vida passada, é isso que eu acho estranho. Muitas coisas eram herdadas, sabe? É como se eu sentisse que você foi um herdeiro aqui, herdeira de coisas, então assim, você não teve muito estresse, né? Não teve muito esforço para se ter dinheiro na sua vida passada. E assim, qual é o esforço hoje? Realmente ter que suar a camisa, colega, trabalhar, estudar, se empenhar, mas numa coisa que a gente ama. Se você ama o que você faz, pode ter certeza, não vai faltar dinheiro para você. Agora, se você só trabalha para ter esse dinheiro, vai ser sempre uma busca incessante para pagar conta e nunca vai se satisfazer. É isso que eles estão falando. Alguns de vocês precisam trabalhar espiritualmente, tá? Ou, com certeza, precisa falar com os mortos aí. Você já tem um trabalho espiritual aí? Que está conectado ao seu campo material. Você tem algum trabalho aí espiritual, Peixes? Você desenvolve, faz doação espiritual? Isso que eu estou fazendo, por exemplo, é uma grande doação. Que eu estou aqui, ó, desde que, sei lá que horas eu estou. Eu nem terminei essa previsão ainda, tem muito para falar. Você tem algum trabalho espiritual que você desenvolve? Porque se você fica sem trabalho espiritual, você fica sem dinheiro, tá? Se você não se doa espiritualmente, você fica sem dinheiro. Porque na tua vida passada você foi narcisista. Então eu vejo aqui os teus guias, né, te chamando toda hora. Toda hora te chamando. Se você não tiver aqui uma conexão espiritual, uma canalização, uma invocação, uma incorporação aqui, sei lá o que é isso. Se você não se abrir a esse campo espiritual teu, colega, veja bem, você só vai viver essa vida pagando conta e sozinho. E reclamando da vida. Começou um trabalho de doação espiritual, seja numa casa, num centro, seja num terreiro, seja independente de onde quer que seja.
seja pela internet, talvez auxiliando no desenvolvimento de consciência das pessoas pela internet. Tem que existir uma doação aqui. Se você não faz nenhuma doação utilizando a sua mediunidade, você não tem dinheiro não. Ou só tem dinheiro para pagar a conta, mas nunca tem dinheiro para poder usufruir de fato, para poder viajar, para poder fazer isso, para fazer o mundo, para fazer o que o eremita faz. Porque o eremita é espiritualizado. Se você falar, não, eu já trabalho, me dou espiritualmente, que bom, colega, eu fico muito feliz por você. Que bom. Mas o planeta não tá assim, né? Tem muita gente que tem mediunidade, mas não utiliza essa mediunidade, muito menos doar. Se elas nem utilizam para elas, muito menos doar. Você vai doar mediunidade? Não vai. Porque são pessoas muito egoístas, pensam só nelas, né? No que elas podem ter, no que elas podem construir, no que elas desejam, no que elas... Ah, sabe? Enchei meu saco. Aí o que acontece com esse povo? Aí vira e mexe, são a fênix. Ressurgindo das cinzas. Mas só tá sendo a fênix, colega, porque assim, não tá trabalhando a mediunidade. Se você não trabalhar a mediunidade, ferrou pro teu lado. Já vou dizer. Ah, não acredito nisso. Então a gente conversa daqui uns 30 anos. Pra ver como que você vai estar. Tá? Pode ser? Vamos esperar daqui 30 anos. Aliás, vamos ver amanhã. Daqui uma semana, daqui um mês, daqui 2 meses. Vamos ver no final do ano como que você vai estar. Não está se doando pela mediunidade que você tem? Não está utilizando a sua mediunidade para salvar, para ajudar, para colaborar? Está usando a sua mediunidade para querer até destruir ou falar mal dos outros? Vamos ver o que vai acontecer no meio do caminho aqui, porque a gente tem aqui a carta do carro. Tem 2 caminhos. Tem um lado negro e o outro lado. Dois de espadas. Tem gente aí com olhos vendados. Não percebeu a mediunidade que tem, mas tá aí. Fingindo que, sei lá. Ó, coleguinha. Bom, relacionamentos afetivos eu já falei. Entendendo que, pra quem quer dinheiro, eu já dei o resultado aqui. Eu já falei como que é a maneira de você ganhar dinheiro. Já falei. Primeiro, estudar é uma necessidade básica de evolução. Ter pelo menos um ensino básico aqui, intermediário, para chegar ao avançado. É uma questão de necessidade. Quanto mais você estuda, melhor. Eu mesmo vou querer ficar estudando o resto da minha vida. Com certeza. Tá? Movimento, produtividade. Isso vai trazer produtividade. Vontade, né? Energia para pesquisar, para entender. Ainda mais quando a gente gosta de algo. Ainda mais, veja bem, eu trabalho muito com a espiritualidade utilizando as cartas, a radiestesia, a cristaloterapia, a aromaterapia, as velas, enfim. Muito por um teor religioso também, mas que não envolve uma religião, mas sim uma espiritualidade de vida. Então assim, eu amo o que eu faço. Se isso vai me dar resultado, se isso vai me dar, sei lá, visualização pelo canal, colega, meu, sei lá. Eu sei que eu tô aqui fazendo. Que eu amo fazer isso aqui. Eu adoro fazer isso aqui. E se um dia eu quiser modificar, vou modificar também. Vou alterar. E é por isso que eu tô fazendo pós-graduação também. Então assim, eu tô dando esse exemplo, não me colocando como, nossa, quem ele pensa que é. Não, colega, eu tô aqui pra ajudar também. Tô aqui pra ajudar. Então eu quero ver você bem. Você tá bem. Trabalhe sua mediunidade. Vai estudar. Para desvendar naquilo que você gosta de fazer. É isso. Não vai te faltar dinheiro, não vai te faltar absolutamente nada. Tá bom? Nos relacionamentos afetivos eu já falei, né? É aquela questão. Você vai ter que ser aquela pessoa que vai mais amar o outro do que você receber amor. É você que vai ter que amar mais a outra pessoa. Não adianta. Eu não sei. Eu acho que essa leitura não é para mim. Então, é o que você tá falando. É o que você tá falando. Essa leitura não é pra mim. Tudo bem. É uma escolha que você tá fazendo. Assim.
4 de ouros nas relações, né? 4 de ouros nas relações afetivas, amorosas aqui, são pessoas muito apegadas ao dinheiro, ao patrimônio. Isso pra mim não é amor, não. Isso pra mim não é amor. Você tá por acaso com alguém aí muito materialista? Tô. E eu não tô feliz. Então, saiba transformar essa pessoa em alguém menos materialista, mais espiritual, mais sentimental, mais emocional, mais humano. Você tem essa missão com alguém aí, numa relação afetiva, numa relação amorosa, transformar o outro numa pessoa mais humana. Ou você é materialista aqui? Que se você for, é porque você trabalhou e você construiu o seu patrimônio, tá tudo bem. Tudo bem. Mas mesmo numa relação é aquela situação também. Ajudar o outro a construir a própria fortuna dele também. Não querer uma pessoa que já tenha tudo construído só porque você construiu, não. É ajudar o outro a construir também a felicidade material dele, dela. Para isso a gente tem que se esforçar. Para isso a gente tem que querer. Então vai depender realmente de você, né? Comunicação, aqui eles falam muito sobre a questão de comunicação. É impressionante, a espiritualidade coloca vocês dentro da gaiola às vezes. Nossa, tô vendo aqui. Quando a espiritualidade percebe que Peixes aqui está se tornando uma pessoa muito, sei lá, muito esquecida, avarenta e reclamona, nossa, a espiritualidade bota umas armadilhas na vida de vocês para dar um chacoalhão daqueles, viu? Bota mesmo. E não dá nem para reclamar. Porque se eu for ver a vida passada de vocês pelo Senhor na cruz, que até ele chora de novo, sabe? Judiação dele. Pensar que Jesus salvou um monte de humanidade, mas a humanidade hoje está querendo se destruir. Nossa. Peixes, pelo amor de Deus. Qual o teu poder de influência aqui? Comunicação, extensão, transformação, libertação, diagnosticar. Vocês têm uma ótima profissão numa área de saúde, que é uma maneira maravilhosa de você utilizar até a tua própria mediunidade para entender o que acontece na vida do teu paciente. Seria ótimo isso aqui. Porque você veio meio que pra... Sabe, pra... Da mesma maneira que você tem esse karma com a questão de relacionamentos, né? Existe também uma maneira também muito bonita de você ajudar pessoas que não se reconhecem, não sabem quem são, que não sabem o que buscam, que idealizam talvez uma grande ilusão e você é aquela pessoa que tem que mostrar a verdade na vida dela, sabe? Então muito que eu tô falando aqui nessa previsão também parte também para uma profissão específica. Às vezes você é um analista, um psicólogo, um terapeuta, Se você tiver outra profissão, tudo bem também. Mas faça o seu trabalho de doação pela mediunidade em algum trabalho espiritual. Porque dom espiritual você tem. Qual é? Qual é o dom espiritual deles aqui? Porque até agora a espiritualidade só mostrou que assim, eles botam armadilha na mente de vocês, tá? Armadilha na mente e assim, armadilha na vida mesmo pra você não se perder de novo. Que alguns de vocês podem se perder. Alguns de vocês são ótimos pra bater pro tambor, né? Ô, Slayer.
Fazer a dança da chuva, então nem se fala. Alguns de vocês são xamãs realmente aqui. Alguns de vocês têm um grande poder com a vela, né? Com fogo. Mas é aquela coisa. Acender uma vela pra falar desgraça ou emanar desgraça na vida de alguém, vixe, quem pega fogo é você e a tua casa inteira. Nossa. Porque eu tô vendo uns piscianos. Tem uns piscianos aqui que, olha, colega, pelo... Sei lá o que acontece. Sei lá. Alguns de vocês são coach, né? Coach. Trabalham como coaching. Coach. De relacionamentos. Olha, vou falar uma coisa aqui. Teu espírito, independente da sua idade, mas teu espírito ainda tem uma saudade da vida passada. É como se a vida passada foi tão boa, porque você, né, você tinha esse tesão por você, essa facilidade na tua vida passada, que teu espírito tem uma saudade de lá. Você tem que domar teu espírito, você tem que fazer teu espírito trabalhar. Que teu espírito ainda, ele, sabe, ele vai para umas vertentes aqui meio sombrias, sabe? E se deixar, ele se perde mesmo. Tem cuidado espiritual de vocês. Entendendo que se você falar, olha, Udi, essa previsão não é pra mim, sei lá, colega, tente traduzir aqui, talvez se é um filho ter um pai, ter uma mãe, um irmão seu. Porque se for alguém que tá próximo de vocês, alguém da família ainda, eu vou ter que dizer, colega, essa pessoa vai ser a Fênix durante muitos anos. Vira e mexe, a cada ano essa pessoa vai ser uma fênix. E não tem como aliviar para essa pessoa. Não tem como aliviar. Essa pessoa, ela vai ter que se esforçar para se domar. Porque eu vejo até uns piscianos aqui muito fofos até. É isso que eu acho engraçado. Essa previsão, ela mexe com, sabe? Tem uns piscianos fofos aqui. Fofa. Eu mesmo tenho uma prima maravilhosa pisciana. Linda, gente. Ah, linda, maravilhosa. Guerreira. Eu já falei dela aqui diversas vezes. Uma pisciana minha, que é minha prima. Amo ela. Ela é guerreira. Consequentemente, essa previsão não vai ser pra ela. Mas com certeza tem pessoas próximas dela que com certeza vai ser. Com certeza. E o que vocês vão fazer? Não tem como passar a mão na cabeça. É assim, é uma questão de lei, de aprendizado, né? A pessoa, assim, ela vai ter que aprender a ser alguém mais humana. Tem alguém que precisa ser mais humano aqui. É isso, peixes. Gostou da previsão? Não gostou? Quem sabe na próxima, né? Deixa eu pedir um conselho só aqui. Um conselho aqui para peixes. Porque a previsão, as últimas previsões de vocês está sempre envolvendo vocês, mas sempre alguém próximo de vocês. Aí fica muito difícil pro médium decifrar. Carta da felicidade. Quase tudo na vida depende de uma coisa muito simples: saber escolher. Não há felicidade onde não há seleção. Nossa. É isso. Nos vemos em breve e até mais.